Seu Alan Moore. Primeiramente, parabéns. Segundamente, precisamos conversar. Olá, sociedade Cosmopop, estamos de volta com mais uma coisa aqui no canal Quatro Coisas. Eu sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui vindo de qualquer recomendação externa do YouTube, não vai embora sem assinar esse canal e ativar esse sininho para você ter sempre recomendações de novos vídeos aqui do Quatro Coisas, que tem vídeo todo dia, às vezes tem 2 vídeos por dia. Se você é um fã antigo do canal, dê uma olhada no Instagram do Quatro Coisas. Deixa pra mim lá em qualquer fotografia um comentário com um velhinho, que eu vou deixar uma velhinha pra você. Porque hoje vamos falar de Alan Moore, que completa 66 anos em 2019. Isso foi ontem. Parabéns, Alan Moore, um cara genial, um cara fundamental para a história das histórias em quadrinhos. O cara tá por trás de Superman, de Batman com a Piada Mortal, Watchmen, Coisas do Monstro do Pântano, V de Vingança, ou seja, todas as grandes obras de quadrinhos, pelo menos as mais respeitadas e as mais referenciadas, reverenciadas, tem a mão do Alan Moore, que torna ele um dos caras mais importantes da indústria do entretenimento, principalmente nessa área de comic books. Mas o Alan Moore, né, aquela velha história agora de separar, né, o artista da personalidade. Porque o Alan Moore tem se dedicado nos últimos anos não em escrever grandes histórias, mas em criar polêmicas e dar entrevistas contundentes, dizendo certas verdades, dizendo certas coisas constrangedoras, dizendo certas coisas que são um pouco complicadas de digerir e de entender o que o Alan Moore quer dizer, né, com tudo que ele fala sobre a influência das histórias em quadrinhos sendo transformadas em cinema, a influência desses filmes nessa geração que está aí, nesse público que hoje lota os cinemas e faz filmes renderem bilhões de dólares. O Alan Moore nunca esteve ok com nenhuma produção cinematográfica, de nenhum roteiro de quadrinho que ele escreveu. V de Vingança ele odiou, Watchmen ele foi contra, enfim, ele está sempre contra toda a versão em cinema para a obra dele. Elas só são feitas porque ele não tem mais os direitos de impedir isso. E as entrevistas do Alan Moore sempre muito afiadas nesse sentido, porque ele acha um absurdo que os filmes da Marvel, por exemplo, tenham tanto sucesso, tantas vezes por ano. Isso indica uma falência, uma degeneração da sociedade. Eu vou ler aqui um trechinho de uma entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo em 2017, que resume mais ou menos o pensamento do Alan Moore sobre o que é a influência do cinema baseado em histórias e quadrinhos na sociedade, e depois a gente comenta. Eu acho que o impacto dos super-heróis na cultura popular é tremendamente embaraçoso e um pouco preocupante. Embora esses personagens tenham sido perfeitamente adequados para estimular a imaginação de seu público de 12 ou 13 anos, os Übermenschen, ou os super-homem, né, no Nietzscheano, o Nietzsche é que fez essa imaginação do Übermenschen, que seria o super-homem, que também foi inspiração para os criadores de Superman, a gente vai falar isso mais tarde. Ele continua dizendo: hoje franqueado, voltado para o público supostamente adulto, parece estar cumprindo algum tipo de função diferente e atendendo a diferentes necessidades. Principalmente os filmes de super-heróis do mercado de massa parecem favorecer um público que deseja abrir mão de A. infância relativamente tranquilizadora, ou B. de um século XX relativamente tranquilizador. A coisa piora quando ele fala o seguinte: a popularidade contínua desses filmes me sugere algum tipo de estado deliberado e autoimposto de uma parada emocional combinado com a condição entorpecente de êxtase cultural que pode ser testemunhada em quadrinhos, filmes, música popular e, de fato, em todo aspecto cultural. Os super-heróis são escritos e desenhados por pessoas que nunca defenderam seus próprios direitos contra as empresas que os empregam. Eu também observaria que, exceto um punhado de personagens não brancos e criadores não brancos, esses livros e esses personagens icônicos ainda são sonhos supremacistas brancos. E para piorar, de fato, podemos dizer que O Nascimento de uma Nação, de D.W. Griffith, é o primeiro filme de super-heróis americano, o ponto de origem de todas essas máscaras e capas. Então ele pega bem pesado
Vamos aos poucos aqui. Eu acho que o Alan Moore ele cita um reflexo cultural, ele cita uma forma que a sociedade encontrou de se expressar, que é através do cinema de super-heróis, e ele tem o efeito pela causa. Ele entende que os filmes de super-heróis causam uma necessidade de voltar à infância, uma necessidade de uma época mais tranquilizadora, de uma época onde tudo era lindo, tudo era fácil e a gente era feliz. Aí, tanto infância quanto século XX. E que muitos adultos estão voltando ou se recusando a crescer para continuar num estado catatônico, infantilizado, assistindo filmes de super-heróis que foram personagens criados para crianças de 12, 13 anos. Bom, primeiro, como eu disse, se existe esse efeito, se as pessoas estão realmente fazendo isso, a sociedade tomou esse rumo, é porque algo causou isso anteriormente. A reflexão de uma geração, a música que essa geração ouve, os quadrinhos, os livros, os filmes, a forma dessa geração se expressar, ele é um imediato reflexo do que ela passa em sua vida particular. Isso é expressado na forma de arte. Não só na produção de arte, quanto no consumo de arte. Então não adianta colocar a culpa nos filmes de quadrinhos. Ele tem um ponto de vista interessante. Realmente, essa obsessão pela nostalgia e tudo que eu ouço, que leio nos comentários do meu canal há mais de 10 anos, me fazem concordar em muitos pontos com Alan Moore, que realmente há uma excessiva preocupação com a nostalgia, há um excessivo apego à infância, aquilo que foi a minha infância, aquilo que fez a minha infância, aquilo que foi importante na minha infância, e uma tentativa de proteger isso contra qualquer tipo de mudança. É como se a infância fosse um tesouro guardado que poderia ser roubado a qualquer momento. Então, uma mudança em um desenho animado de She-Ra, uma mudança no desenho animado de Thundercats, uma mudança no filme do Sonic, é um escândalo, pois ele atenta diretamente contra a minha infância. E isso o Alan Moore observa muito bem. Isso é uma coisa que eu concordo muito com ele. Que nessa geração há um apreço mais do que suficiente àquilo que fez parte da minha infância, como se a minha infância pudesse ser poluída por novas interpretações dos meus heróis de infância. Isso é muito, muito claro. A sua infância não vai mudar pelo que está acontecendo agora. A sua infância está guardada. Ela faz parte do passado. Ninguém vai estragar a sua infância, como muitas pessoas comentam com essas exatas palavras. Então nisso, eu acho que eu concordo bem com o aniversariante. Agora, quando ele pega e fala que os super-heróis são uma forma de supremacia branca, eu vejo de uma forma completamente oposta. Como eu disse aqui em vários vídeos desse canal, eu acho que os super-heróis foram criados em uma época onde, principalmente na década de 30, 40, onde a ideia de uma supremacia racial era muito comum, era a época da eugenia. E os quadrinhos eram feitos para um público muito específico, que eram jovens meninos brancos, americanos. Não era um negócio globalizado, não era algo que era para todos os públicos. Vamos lembrar que nessa época os Estados Unidos não eram segregados. Esses heróis, esses personagens, em sua maioria, todos os clássicos, foram criados numa época onde o racismo era comum. O racismo era a palavra da vez. Você já leu Monteiro Lobato nos originais? O Monteiro Lobato era um racista que era só ele o racista no mundo? Não, o mundo era muito racista, muito mais do que é hoje. E hoje ainda é bastante. Hoje é um racismo mais hipócrita, é um racismo mais construído, né? A gente tem um racismo estrutural, que é o que você é programado para fazer. Igual eu, criança, quando eu descobri que o Pantera Negra era negro, eu me afastei do personagem, porque ele não me representava. Eu falei isso aqui em outros vídeos também, é só um exemplo. Eu acho erradíssima essa concepção de que os super-heróis são supremacistas brancos. Tem ideia de supremacia branca. Por mais que o Ubermünchen, que eu falei lá do Nietzsche, tenha inspirado tanto Hitler quanto Siegel e Schuster, que foram os criadores do Superman, eram judeus. Então eles não tinham a menor afinidade com as ideias de Hitler, claro. Além disso, comparar o nascimento de uma nação com histórias de super-heróis só tem em comum mesmo a capa e a máscara. Porque não tem mais nada em comum.
não tem nada a ver com descoberta de superpoderes, dessa metáfora da adolescência ou de uma necessidade de combater o crime, que não tem a ver, que não acredito ter inspirado nenhuma história de super-heróis. A história dos super-heróis se inspiraram em muitas coisas. A história de Superman é igual a história de Moisés, que eu já falei aqui também. Várias metáforas religiosas são feitas para esses seres superpoderosos, claro. Né? Tanto é que muitos são deuses. Mulher Maravilha é uma delas. Então o Alan Moore exagera e ele peca ao tomar o efeito pela causa. Como se uma overdose de filmes de super-heróis causaria uma apatia social a ponto de transformar as pessoas em crianças que não crescem. É lógico que beneficiou esse tipo de história ser contada. Podemos falar aqui da evolução dos efeitos especiais também, que favoreceu muito o apogeu dos filmes baseados em quadrinhos, mas não é o principal motivo. Realmente existe algo, uma construção social, que faz as pessoas se voltarem a esses filmes. Mas também não é tanto assim, porque você vai ver os 10 filmes mais vistos até hoje no cinema, temos filmes originais, temos outras histórias que também atraem o público. Então não é só isso. Então essas são as minhas opiniões sobre esse cara complexo e polêmico, que é o Alan Moore, que está fazendo aniversário, 66 anos, que a gente tem que respeitar muito como criador, e nós podemos dialogar e contestar tudo como pessoa, assim como vocês podem contestar tudo que eu disse aqui nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês. Escreve aí, o vídeo continua com a sua participação e eu estarei conversando com vocês ao vivo assim que esse vídeo for publicado, mas não vai embora ainda, hein? Porque vão aparecer agora novos vídeos do canal para você continuar se atualizando no nosso conteúdo. Muito obrigado por assistir. Tchau!